obviamente também hoje em dia o mundo é global e, portanto, nós temos que estar preparados para receber visitas de todo o mundo e podermos comunicar com toda a gente e tirar partido disso, na verdade. Portanto, para nós é natural receber chineses, americanos, de outros países. Bruno Figueiredo é o convidado deste episódio do Voga Talks. Ele é cofundador e co-CEO da Grafnest. É doutor em Engenharia Química pela Universidade de Aveiro. Bruno, fui aqui ao meu baú e encontrei aqui um recorte da revista Forbes de 2017, onde tu és uma das 30 personalidades distinguida. O que é que impacto é que teve para ti esta distinção? Na altura foi muito benéfico em termos profissionais e pessoais. Pessoais porque também comecei a ter muita procura para me conhecerem, para saberem a pessoa que eu era, o engenheiro que eu era, nomeadamente da comunidade aveirense e nos arredores. Foi por isso que também depois, nos dias seguintes, fui convidado para fazer uma talk TED em Aveiro, onde tive a possibilidade de apresentar-me um bocadinho e aquilo que fazia já no âmbito da Grafnest para 700 pessoas. Eu diria que isso também foi muito importante de forma profissional, porque também começou a atrair algum interesse para a própria empresa, nomeadamente para começarem a perceber o que era o grafeno, quais eram as características que o material tem e continua a ter, como é que nós o produzíamos e que tipo de aplicações é que na altura estávamos a tentar desenvolver. Portanto, eu diria que pessoalmente foi muito bom, obviamente, profissionalmente também, porque começou a atrair mais atenção para mim e para a empresa, para a Grafnest. Aqui o grafeno, os cientistas já tinham descoberto o grafeno, é? Em 1962, mas só em Eu 2004, não sei se essa é a data certa, mas é capaz. exato, só em 2004 é que foi possível fazer o isolamento atómico dele. Sim. Hum, mas a primeira vez que ouviste falar em grafeno foi quando? Ainda na universidade, pronto, contando um bocadinho da minha história, eu fiz o doutoramento em Engenharia Química ligada à síntese de materiais, não, não tinha nada a ver com grafeno, fazia outro tipo de materiais para outro tipo de aplicações, mas depois algures em 2013, 2012 começa-se a ouvir falar do grafeno, até porque o prémio Nobel tinha sido atribuído em 2010. Pronto, depois eu conheci um dos meus sócios fundadores, o Vítor, que na altura também procurava ser empreendedor e levar o grafeno para outro patamar. Eu conheci-o lá na universidade enquanto fazia o meu doutoramento e decidimos juntar forças para construir uma empresa e começar do zero, da raiz. Vocês não são de Svedovoga, nem tu, nem o Vítor, nem o Rui. O que é que vos trouxe aqui para Svedovoga? O que é que vos atraiu para vir para o Voga Park, podendo estar noutro tipo de parque tecnológico? Essa é uma pergunta interessante porque nós na nossa gênese, nós consideramos ficar dentro da Universidade de Aveiro, da qual somos todos alumni, eu, o Vítor e o Rui. Um, Ainda houve algumas conversas no sentido de permanecer por lá, um, mas as condições que encontramos lá ou que nos foram oferecidas, chamemos-lhe assim, não se coordenavam com aquilo que nós pretendíamos, nomeadamente em termos de espaço, liberdade de acesso, um, também algum protecionismo que era necessário e como sabemos, a universidade tem uma cultura de portas abertas que para nós, empresa, também não é muito prático. Pronto, depois começámos a visitar alguns sítios e um dos nossos administradores da altura, o Nuno Gomes, que tu também bem conheces, que é o CEO da Exatronic, hum, disse-nos que havia aqui um sítio em Sverdrup que poderia ser muito interessante para nós. E nós, quando visitámos o Sverdrup, e neste caso o Voga Park, vimos que num dos pisos havia condições laboratoriais para podermos instalar um laboratório e que pudéssemos ter alguma privacidade e que pudéssemos começar a otimizar o processo de produção de grafeno. E, portanto, embora longe de tudo na altura, não é? Porque eu moro aqui, moro bastante longe, moro quase a 50 minutos daqui, e o Vítor agora também. hum, Decidimos vir para aqui porque aqui encontramos as condições ideais, também com o suporte do município na altura, que reconheceu a característica inovadora do projeto e achou que era interessante tentar convencer o projeto a vir para cá, e assim foi.
É interessante, lembrei-me agora a primeira vez que, pronto, quando vocês estavam cá instalados, de termos, uns senhores que tinham vindo da China para vir conhecer a vossa empresa, ou seja, e a privacidade, não é? Ou seja, nós aqui, fazíamos com que vocês tivessem a privacidade que procuravam, mas foi interessante, tipo, vêm da China aqui conhecer, como é que eles vos descobriram e queriam perceber como é que vocês, faziam essa produção do grafeno. Sim, mas isso também tem que ver um bocadinho com a nossa atividade, não é? A China é um dos maiores fornecedores de grafite, que é uma das nossas matérias-primas. E, portanto, o conhecimento da existência de uma empresa que pudesse tirar partido da grafite, que era uma matéria-prima que eles forneciam, causou-lhes interesse para poderem vir visitar a Grafnest. Obviamente também hoje em dia o mundo é global e portanto nós temos que estar preparados para receber visitas de todo o mundo e podermos comunicar com toda a gente e tirar partido disso, na verdade. Portanto, para nós é natural receber chineses, americanos, de outros países. Portanto, perfeito. Aqui relativamente à parte dos serviços, também tem algum acompanhamento? Não foi só pelas instalações? Se calhar tinham outro tipo de instalações, com mais, acessos? Sim, é verdade. Nós conseguimos tirar a partido de algumas coisas, nomeadamente até do networking, hum, daqui da comunidade. Tentámos sempre também interagir com as empresas que estão aqui incubadas no Voga Park. Depois podemos estar a falar aqui de apoio o legal, que também certamente foi importante para nós, nomeadamente até com a interação que tivemos sempre com a Câmara Municipal, fruto das nossas necessidades para ocupar outros espaços que entretanto crescemos também. E portanto, não explorámos outras coisas, mas por acaso podíamos ter explorado, mas não explorámos, por exemplo, a questão a submissão de projetos e tudo isso, embora o Voga Park, e tu sabes disso, foi muito importante para mediar a nossa conversa com a CCDRC, até quando tivemos aqui inaugurações de algum espaço, o Dr. Jorge Brandão visitou-nos também um bocadinho pela relação que tem contigo e o Voga Park e com o município de Cerdo. E portanto, sim, foi muito nesse âmbito foi sempre muito importante a parceria Grafo-Neste Park. Aqui relativamente às aplicações do grafeno, o que é que te anima mais como investigador e empreendedor? Bom, como sabes, o grafeno tem diversas propriedades. Nós, quando começámos a empresa em 2015, não estávamos, eu diria, orientados ou despertos para todas as propriedades que o material tinha. O nosso foco permanecia, sobretudo, num método inovador de produção. Ahm, Depois, em 2018, a coisa não se revelou ser exatamente como nós pretendíamos inicialmente e, portanto, nós começámos a fazer um bocadinho aquilo que se chama pivotar a nossa estratégia comercial e começámos a tirar partido de algumas características do material. Aquela onde eu vejo mais potencial e onde eu acredito, e por isso é que também estamos caminhado para aí como empresa, é a condutividade elétrica. Ele tem muitas outras, como a força mecânica que pode permitir a um determinado compósito ter, a condutividade térmica, mas naquela em que eu acredito mais é na condutividade elétrica. Hoje em dia, nós estamos a usar essa propriedade para conferir a outros materiais que normalmente são isolantes, por exemplo, um plástico, uma tinta, que normalmente são usadas para fins comuns, ordinários. Estamos-lhe a dar uma propriedade elétrica que lhes dá outro tipo de características para que possam ser usadas noutro tipo de aplicações. Por exemplo, estamos a falar de tintas condutoras que podem ter aplicações em circuitos impressos. Estamos a fazer um grande investimento em plásticos condutores para blindagem eletromagnética que possam substituir carcaças metálicas na indústria automóvel, na indústria da eletrónica. Portanto, essa é, na verdade, aquela aplicação onde eu acredito que o grafeno pode ser diferenciador. Não posso deixar de relevar também a área bio. Eu reconheço que há muita ciência a ser desenvolvida à volta dessa área, para sensores biomédicos, por exemplo, para detectar alguns biomarcadores, como no caso da diabetes, ou mesmo para fazer análise já à urina. Portanto, há muito desenvolvimento nessa área. Nós também estivemos envolvidos num projeto europeu chamado Neurostim Spinal para a reparação da medula espinal, portanto, também é uma área em que nós acreditamos e continuamos a acreditar, até com a parceria que temos com a Universidade de Aveiro, que também deu lugar a uma patente para um dispositivo. E portanto, ou seja, não me posso dissociar daquele que é o nosso maior foco,
a contividade elétrica, a probabilidade eletromagnética, mas acredito que a área a biomedicina tem um potencial muito grande para o grafeno. Aqui nas aplicações do grafeno, o que é que te preocupa mais como investigador ou empreendedor? Bom, nesta fase, sobretudo nesta fase da empresa, o que me preocupa mais é ter escala para poder também ter um preço, portanto, eles estão associados, eu não posso ter um preço apelativo ou aliciante se eu não tiver uma escala suficientemente grande para poder ter. Por outro lado, isso traz outro tipo de desafios, nomeadamente eu tenho que cumprir uma data de certificações, porque vou estar a produzir acima de uma determinada escala e, portanto, tenho que cumprir um conjunto de requisitos para poder comercializar na Europa e no mundo essa escala. E depois tudo o que isso acarreta, nomeadamente em termos de equipa, infraestrutura, equipamento. Esse é o nosso grande desafio para os próximos 2 a 5 anos. Pronto, então o que é que tu no futuro é isso que tu pensas, né? E o que é que gostarias que fosse diferente? Ou, ou vão no caminho com um objetivo e um plano bem traçado? Sim, na verdade, o que eu gostaria que fosse diferente já não posso mudar, porque eu gostaria que isto tivesse acontecido muito mais rápido. A verdade é que também, se calhar, as coisas tiveram uma cadência própria da, da conjetura atual, não é? Passámos também pelo Covid, que também nos atrasou um bocadinho, sobretudo porque estamos a falar aqui de uma empresa de deep tech, portanto, nós estamos a falar de uma empresa que tem que investir e investir bastante para poder crescer, produzir e desenvolver. Isto pronto, nós não somos uma empresa em que está atrás de um computador e faz uma programa. Eu não estou a menosprezar esse tipo de empresas, mas não é uma empresa desse género, é uma empresa que precisa de muito investimento, muito capital intensivo, e depois precisa também de se rodear das pessoas certas ah, para poder comercializar e implementar-se no mercado. Portanto, eu diria que o que eu faria diferente era poder ser mais rápido, se conseguisse. E de resto, acho que fizemos tudo o que pudemos para poder sedimentar a nossa posição como produtores de grafeno Os, i- nacional, europeu e internacional. os investidores continuam a acreditar em vocês. Continuo, felizmente continuo, porque também acho que acreditam não só na equipa, mas no potencial que o nosso material pode trazer. Nomeadamente em que também estamos a convergir para uma era mais sustentável, em que é preciso mudar algumas mentalidades. Eu costumo dizer que quando falo com parceiros ou potenciais clientes, com as nossas leads, que nós lutamos contra maneiras tradicionais de fazer as coisas. E quando tu lutas com uma maneira tradicional de fazer umas coisas, é muito difícil, porque tu tens mesmo que ser disruptivo e tens que mudar mentalidades. E para fazer isso é preciso ter muita resiliência, e no fundo ser convincente o suficiente para poder fazê-lo. Portanto, nós estamos aqui numa era de mudança de mentalidade em que as pessoas procuram ser mais sustentáveis, procuram ter o mesmo tipo de desempenho ou performance com materiais diferentes, e essa é a nossa grande oportunidade, é o nosso grande shot. É isso que queremos fazer. A nível de investimento, já tiveram aqui várias entidades a investir no vosso Sim, projeto. nós começámos em 2015, como eu dizia há pouco, com o Portugal Ventures, que foi fenomenal para podermos iniciar o nosso processo. Só existimos por causa deles. Ah, e acho que essa também é um bocadinho a função deles como investidores nacionais. Depois, em 2023, já há 2 anos, tivemos o investimento da Buena Vista, que antigamente se chamava GED, que é uma capital de risco ibérica. Pronto, e agora procuramos uma nova ronda de investimento, um bocadinho mais gordinha, chamamos-lhe assim, para poder, lá está, ter essa escala e essa capacidade de ter preços mais aliciantes para o mercado. Mas sim, eles continuam a acreditar em nós e é muito bom ter esse reconhecimento, chamemos assim, por parte deles. Eu também continuo a acreditar em vocês e sempre quando vou para fora, não é? Seja cá ou outro país, vou sempre com a Grafnest e com as empresas que nós temos aqui no ecossistema para tentar aqui criar sempre, alavancar os projetos, não é? Mais para que consigam ter mais produtividade, mais desenvolvimento. Então, Bruno, podes partilhar agora a tua experiência, ou seja, saís da universidade, a parte da investigação, para a parte da criar a própria empresa, a tua parte mais de empreendedorismo. Isso é uma pergunta um bocado comprida de responder, no sentido em que eu passei por, ou nós passámos por diversas etapas
que eram completamente desconhecidas à partida, nomeadamente a criação da empresa de forma legal, portanto, registar o nome, que também teve aqui alguns desafios, porque nós, na verdade, éramos para ter outro nome, era para ser Grafinium e não Graphinest, mas houve aí umas coisas que nos impediram de ser assim. Depois, toda a questão da parte da propriedade intelectual, ah, hoje em dia é mais fácil, nós já temos cerca de 5 patentes, algumas delas já concedidas, mas inicialmente para conhecer o processo de como patentear uma determinada propriedade intelectual não foi fácil. Felizmente também acho que conhecemos as pessoas certas nesse campo. A empresa com quem os nossos advogados de patentes são muito bons e tem-nos dado um grande suporte. Esse também foi um grande desafio. Depois de tudo o que foi discussão dos acordos de investimento, que também não são fáceis, a definição dos termos do parasocial, quem fica com o quê, de que forma, a questão de todos os termos técnicos, que agora não vou elencar, mas que são conhecidos do mundo do empreendedorismo, royalties, shares, pronto, como eu disse, eu não quero elencar, mas tudo isso para mim era novo, eu era um investigador que estava a acabar a minha formação. Aliás, eu acabei o doutoramento depois de iniciar a empresa, portanto, eu comecei a empresa em 2014 e eventualmente ela só se formou em 2015, mas em 2014 já estávamos a iniciar o processo de construí-la e eu só terminei o meu doutoramento em 2016, portanto, houve aqui um hiato de tempo que, pronto, tive tempo para também começar a criar esses conceitos internamente. Depois, eu também não me via como um gestor. Embora inicialmente durante os primeiros 3 anos fomos só nós os 3 fundadores, mas depois tivemos que começar a acrescentar pessoas à empresa. Portanto, isso também foi um desafio, olhar para mim como alguém que geria pessoas e geria emoções, eventualmente até as minhas. eh, e portanto, isso também foi um desafio. Pronto, e depois também toda a parte pessoal, né? Conjugar a parte pessoal com a vida pessoal com a vida profissional, é sempre difícil, chamemos-lhe assim. Eu vivi fora, também sabes, nós em 2018 eu tive 4 meses fora, ah, tive em Massachusetts, sabe, porque participámos num programa de aceleração empresarial com as Forças Aéreas Norte-Americanas e pronto, e tudo isso foi dando bagagem de empreendedor. A questão de conhecer e dar mentoria também para mim foi importante. Conhecer mentores e dar mentoria foi importante. Por um lado, para recolher conhecimento, por outro lado, também para passar esse conhecimento que foi recolhendo. E pronto, nesse sentido, o percurso foi exigente, mas de crescimento. E foi preciso ser resiliente para poder chegar aqui. Nós aqui no Vogapar também te chamamos sempre para seres um mentor do nosso concurso de E eu faço, empreendedorismo. faço com gosto. Exato. E aqui no nosso júri também do concurso de empreendedorismo. E gostamos muito que estejas aqui no Voga Obrigado. Park. Sempre que posso, cá estarei. Ou sempre que puder. Bom, agora chegou a minha vez de fazer uma pergunta a ti. Ahm, Tu sabes que eu sempre tive carinho pelo Voga Park e houve certas alturas em que eu gostaria de ter tido outros projetos a acontecer aqui no Voga Park, nomeadamente aquela exploração das antocianinas, da casca do mirtilo, para poder fazer os painéis solares, as células solares sensibilizadas por cor. Hum, mas reconheço que é difícil reter ou começar qualquer coisa aqui por falta de talento. A minha pergunta vai nesse sentido. Quais são as estratégias, as ferramentas que estás a criar para poder atrair mais talento para o Voga Park e para a Severo do Voga? Ou seja, nós para captarmos empreendedores aqui para o Voga Park não é assim muito fácil, não é? Para já, porque estamos numa região do interior, não estamos praticamente ligados à universidades a nível de proximidade, não é? Como outros parques estão, mas aquilo que nós fazemos é tentar termos alguns projetos, nomeadamente o Vale Incubadoras, foi captar empresas mais tecnológicas, não só a nível de recursos. E de serviços que possamos dar a esse tipo de empresas, mas também deu-nos a possibilidade de posicionarmos a marca, não é, mais tecnológica, vamos ter agora um site novo, esta envolvência também de
do vídeo institucional que nós estamos a fazer é nesse sentido, para nos conhecerem e para perceberem que tipo de espaço podem encontrar, os serviços que temos. Temos também a nível do Empreende 21, que foi um projeto, um programa muito interessante para nós, porque nos permite também desenvolver aqui alguns workshops, bootcamps direcionados às empresas, nomeadamente inteligência artificial, como é que nós no nosso trabalho podemos utilizar essas ferramentas para conseguirmos alavancar aqui os nossos projetos e vamos tentando assim. Eh, É Também fácil competir, não é? faço muito networking, vou muitas vezes para fora, hum, ou seja, na rede nacional de incubadoras com a Startup Portugal, porque no ecossistema mostrar sempre aquilo que fazemos e que fazemos bem, e é assim que eu tenho tentado trazer mais talento para aqui. Obrigada, Bruno, por estares presente Sabes, mais uma vez. é um Sabes que nestas iniciativas gosto sempre que estejas presente obrigado pelo convite. e com a Grafnest, porque é uma empresa de referência para nós e por isso Obrigado. gostei muito que tivesse aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigada por terem estado desse lado. Fiquem atentos aos próximos episódios do Volga Talks. As conversas com as pessoas que criam inovação e constroem o futuro na região passam por aqui. Não trouxeram a Raquete, pois. Não?